Olá, seguidores, amigos, pacientes de urticária. Este vídeo é dedicado aos novos seguidores e aos candidatos a pacientes. Portanto, candidatos a pacientes que não conhecem ainda bem o funcionamento da medicina tradicional chinesa na urticária e por isso eu venho deixar aqui 5 perguntas para vocês que andam a tentar curar-se, andam a tentar tratar-se e não têm resultados há muito tempo. Eu venho deixar aqui 5 perguntas, não é? Que penso que vocês já devem ter, digamos assim, um mínimo de informação para pelo menos entender o que é que eu quero com estas perguntas, não é? Ora bom, o que eu pergunto é... para a medicina convencional, deixo esta pergunta. Faz sentido, será que faz sentido usar um imunossupressor ou um imunobiológico sem se fazer testes de autoimunidade? É que a medicina convencional usa este tipo de medicamentos para tratamento das urticárias crónicas e em 90% dos casos até afirmam que as urticárias são de origem autoimune, mas depois eu pergunto aos meus pacientes, como estava a dizer, em 90% dos casos nunca fizeram esses testes de autoimunidade. Especialmente o teste de fator antinuclear, que é o mais conhecido e mais comum. Mas há outros. Eu vou só dar este exemplo. E deixo a pergunta. Portanto, será que tem lógica fazer tratamentos com imunossupressores ou imunobiológicos sem fazer nenhum teste de autoimunidade? Deixo a pergunta. Número 2. Faz sentido usar imunossupressores ou imunobiológicos, quer os testes de autoimunidade, quando são feitos, quer sejam positivos ou negativos, afirmando que o tratamento é o mesmo, quer seja positivo ou negativo a autoimunidade, afirmam que o tratamento é o mesmo. Então, será que é por isso que não fazem o teste também, em muitos casos? E o tratamento será o mesmo? Eu pergunto eu, será que o tratamento é o mesmo para uma pessoa que, por exemplo, tenha um desequilíbrio, tenha uma condição de tireoide, de Hashimoto, ou uma pessoa que não tenha? Vou deixar aqui a pergunta. Agora, o que vou dizer é que o resultado não é o mesmo, o tratamento não é o mesmo. O que é o mesmo é sempre o resultado, não é? Das pessoas que vêm da medicina convencional. E o resultado é 0. Terceira pergunta. A medicina tradicional chinesa, portanto, é uma regra base da medicina tradicional chinesa afirmar que a urticária aguda, as urticárias agudas, sim, são alergias, são de origem alérgica, mas as urticárias crónicas não são de origem alérgica. Nos últimos anos, portanto, são sintomas de desequilíbrios nos órgãos internos, não é? Que se manifestam na pele. Por vários outros mecanismos que eu já expliquei em outros vídeos e vou continuar a explicar. Portanto, nos últimos anos a medicina convencional aproximou-se desta formulação e desta regra de base e começou a aceitar que sim, realmente a urticária crónica não era uma alergia. Então, tiraram uma mágica conclusão, que é, então se não é uma alergia, os pacientes podem comer tudo e beber tudo o que quiserem, porque como não é um problema alérgico, podem comer e beber tudo o que quiserem. Então, eu deixo esta pergunta. Será que beber água ou beber whisky é a mesma coisa? Por exemplo, para o fígado. Será que beber água ou beber whisky ou cachaça ou vinho, será que é a mesma coisa para o fígado? Será que o fígado tem o mesmo trabalho para lidar com uma bebida ou com a outra? Deixo a pergunta. Será que comer um peito de frango ou uma carne vermelha, como é no Brasil, um cupim, que é uma carne que tem muita gordura, será que é a mesma coisa? É o mesmo trabalho para a vesícula biliar, para o fígado e para o estômago? Deixo também a pergunta, não é? Uma carne é magra e é carne branca, outra carne tem muita gordura e é vermelha. Será igual? Será igual comer uma maçã ou comer alguma coisa com muita pimenta, ou comer uma malagueta? Será que é a mesma coisa? Será que não se pode pensar que a água é criogénica, ou seja, esfria o corpo, esfria o sistema, e que o whisky e as bebidas alcoólicas criam calor, eles que até deixam a garganta e a língua a queimar, a arder?
Será que não devemos pensar que a água é criogénica e as bebidas alcoólicas são termogénicas? Umas criam frio e outras criam calor. O que pensarão disso os pacientes de urticária colinérgica, que são aqueles que são mais puramente afetados pelo calor? Deixo também esta pergunta para vocês pensarem. Ponto número 4. Acontecem, por exemplo, de aparecerem pessoas, por exemplo, mulheres que têm urticária e eu pergunto-lhes se são casadas. Por exemplo, essas pessoas são pessoas que perderam o marido. O marido faleceu e elas são viúvas. Eu pergunto se são casadas. Obviamente, não vou perguntar a uma pessoa se é viúva. Mas se lhe perguntar se é casada, vou descobrir que é viúva. Não é? Será que faz sentido irem a um médico imunoalergologista ou um dermatologista e ele não lhes fazer nenhuma pergunta sobre a vida delas, nenhuma pergunta de caráter emocional? Não é? Podem perguntar se é casada, com quem vive? E a senhora vai dizer que é viúva. Agora vem a pergunta. Será que faz sentido sempre que um paciente, porque é em 95% dos casos, que um paciente de urticária relata a um médico da medicina convencional que ou ficou viúva, ou que morreu a mãe ou o pai, será que faz sentido que ele sugira sempre o envolvimento de um psiquiatra? Será que todas as pessoas que ficaram viúvas ou perderam alguém da família precisam todas de ir para um psiquiatra? É que se é assim, não é? Acho que 95% do mundo precisava de estar no psiquiatra. E já não tenho a certeza se não precisa. Talvez precise, mas não é por estas razões. Portanto, deixo também esta pergunta para entenderem. Será que faz sentido não haver nenhum tipo de abordagem emocional aos pacientes de urticária? E será que faz sentido, quando se faz essa abordagem emocional e constatamos que há problemas, envolver sempre um psiquiatra? Que também vai prescrever medicamentos. Fica a pergunta. Será que esses medicamentos, que efeito têm na urticária? Será que são termogénicos ou criogénicos? Será que criam calor ou esfriam o sistema? Será que vão criar calor num paciente que tem urticária colinérgica? Ou será que são criogénicos? Será que criam frio numa pessoa que tem urticária ao frio? Deixo a pergunta. Última. Na medicina tradicional chinesa, temos como regra base, e é uma coisa confirmada, até porque a medicina convencional também já aceita isso, que a pele é controlada pelos pulmões. A pele tem poros que abrem e fecham, abrem para libertar calor do interior do corpo para o exterior e fecham para impedir a invasão de frio e a umidade. Esta regra é de base na medicina tradicional chinesa, mas a medicina convencional também aceita esta regra. Então o que eu pergunto é o seguinte: se isto é tratado como uma alergia pela medicina convencional e como um problema de pele, e não como um sintoma de órgãos internos, mas se ao mesmo tempo se aceitamos que a pele e os poros da pele são controlados pelo pulmão, ora, não fará sentido olhar também para o pulmão, que é um órgão interno, e não apenas para a pele, sabendo nós que os poros abrem para libertar calor? O que pensarão os pacientes, por exemplo, da urticária colinérgica sobre isto, que são aqueles mais afetados pelo calor? Talvez eles se sentissem muito aliviados se o pulmão tivesse capacidade para abrir os poros durante o tempo frio. Porquê que digo isto? Porque a maior parte das urticárias colinérgicas, elas atacam, digamos, com o calor, mas isso torna-se mais difícil no tempo frio. Muitas pessoas relatam uma melhoria dos sintomas da urticária colinérgica no tempo quente, por uma simples razão: é que o pulmão não precisa de se proteger das variações de frio e umidade e, portanto, em vez de ter os poros mais fechados, tem os poros mais abertos e liberta-se mais calor para o exterior. Portanto, será que, e só estou a dar o exemplo de apenas um órgão, que é o pulmão, mas será que não há mais órgãos a quem eu pudesse dar atenção? Será que eu não tenho que dar atenção ao fígado e ver se o fígado filtra mais ou menos, se o fígado tem demasiada atividade e por essa atividade cria mais calor interno? Isto não tem nada a ver com temperatura, tem a ver com termogenia, aumentar o metabolismo, aumentar o trabalho de determinados órgãos, ou acalmá-los, ou acalmar o trabalho, ou criar condições para que os órgãos trabalhem com menos esforço. Mais trabalho, criamos mais calor. Menos trabalho ou menos treino, criamos menos calor. Portanto,
mais frio, não é? Agora deixo aqui a última explicação em relação a isto. Muitas pessoas que fazem academia, as pessoas pensam, mas isso de criar calor ou frio é mentira, porque eu coloco o termómetro e tenho sempre a temperatura em 36,5 ou 36,7. Não tem nada a ver com temperatura, não tem nada a ver com a temperatura que é registada num termómetro. Porque as pessoas vão para as academias, por exemplo, e tomam produtos termogénicos, são produtos para acelerar o metabolismo e para queimar gordura. Fat burners, não é? Fat burners são todos termogénicos. Termogénicos quer dizer que criam calor e aumentam o metabolismo e a atividade dos órgãos internos. E essas pessoas, se colocarem um termómetro, também têm a temperatura normal. Portanto, o corpo tem muitos mecanismos para regular a temperatura. Por exemplo, se nós bebermos muito álcool, até podemos, a pessoa até se pode embebedar, mas a temperatura continua igual, porque o corpo tem muitos mecanismos para regular a temperatura. Já nas infecções bacterianas ou virais, isso é outra questão. São outros 500, porque esse é outro filme, porque isso já envolve trabalho de sistema imunológico a lutar contra micro-organismos, é outra coisa. Mas, portanto, é isto que eu pergunto. Será que não faz sentido este exemplo que eu deixei? Não faz sentido pensar nisto ou prestar atenção aos órgãos internos e olhar para as urticárias crónicas apenas como um problema de pele? Deixo-vos estas 5 perguntas. Ao longo dos tempos virei dar aqui respostas a estas questões com outros vídeos, mas eu já tenho muitas destas respostas dadas nos meus vídeos. Portanto, sigam-me, prestem atenção, pesquisem sobre isto que eu estou a dizer no Google e vão tirar conclusões surpreendentes e encontrar um novo caminho para a cura das vossas urticárias. Está bem? Fiquem bem. Beijinhos.